de Deus, a paz do Senhor, bom dia, que Deus abençoe o seu dia, amém? Mais um dia aqui, amanhecendo com salmos, e o nosso salmo do dia 23, só que hoje o versículo é o 6. Vamos lá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Toda vez, irmãos, que se é citado o Salmo 23, né, que é louvado, cantado, lembramos logo do primeiro versículo, que é o que todo mundo conhece, é um versículo que eu posso dizer que ele é mundial, internacional, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que, irmão, o Salmo 23 é tão rico, né? Ele é dividido em 6 versículos e cada versículo tem uma mensagem muito poderosa. Cada versículo tem uma instrução, tem uma direção muito poderosa. E a nossa hoje é o versículo 6, onde o salmista ele vai dizer o seguinte: certamente, algo que é certo, algo que é válido, algo que realmente vai acontecer, o quê? Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, irmãos. E aqui a gente já vê, né, algo que normalmente a gente quando ora ou quando fala, né, normalmente crente sempre tem esse dizer, né, nossa, como é que você tá? Ai, tô pela misericórdia. Só que normalmente quando a pessoa fala isso, nunca é num sentido muito bom. Nunca é num sentido muito assim, nossa, tá tudo bem. Fala que tá pela misericórdia, porque deve estar passando algum problema, alguma luta, e é a misericórdia do Senhor que está sustentando. Tanto que tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a toda manhã. Irmãos, o que é misericórdia? Misericórdia é algo que a pessoa recebe quando ela deveria, na verdade, ser condenada. Só que aí ela é absolvida ali, né? Ela é limpa do seu pecado, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é lavada ali do seu erro, perdoada o seu erro, e em vez de ser executada uma sentença, é executada sobre ela uma misericórdia. E é isso que a palavra do Senhor, né, desde do Novo ao Velho Testamento, fala sobre isso, que a misericórdia dele, né, nos foi dada, nos foi apresentada, quando a gente deveria ser castigado, quando a gente deveria ser punido pelos nossos erros. Deus vem e mostra a sua infinita misericórdia, quando ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e toda aquela história que você já sabe. E aqui o salmista ele declara que essa misericórdia seguirá ele. E além da misericórdia de Deus, ainda tem a bondade de Deus. Além de eu sentir e viver, né, o fato de eu ver os meus erros sendo perdoados, os meus erros sendo anulados pela misericórdia de Deus, eu também vou viver a bondade dele. Irmãos, tem um versículo também aqui em Salmos que fala o seguinte: eu viverei a bondade de Deus na terra dos viventes. Às vezes, irmão, a gente se pega pensando, e sim, glória a Deus por isso, de quê? De que nós vamos viver, né, de forma plena, de forma completa, no dia da salvação, quando a gente, né, for arrebatado, quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Amém, glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Mas, irmãos, a partir do momento em que eu acredito em Deus, que eu confio na sua palavra, que eu me esforço para praticar, que eu me esforço para ter a minha fé posta, né, todos os dias ali em prática, eu posso sim, irmãos, viver na terra dos viventes a bondade de Deus. Eu posso sim, porque tem muita gente que fala assim: o inferno já é aqui. Porque o mundo não sei o que lá. Porque tá tudo ruim, tá tudo mal. Irmãos, realmente, a maldade, né, tem crescido de uma forma assim exorbitante. A palavra nos alertava sobre isso, né? Nos alerta sobre isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. E uma vez que o homem, que a mulher perde o amor, né, a si próprio e ao próximo, não se espera nada de bom. Só que uma vez, irmãos, que você é guardado pela palavra, que, como eu falei, né, que você pratica a palavra, põe ela em prática com fé, você mesmo nesse mundo tão caótico, você consegue viver e ver a bondade de Deus. Salmos também tem um versículo que nos traz dizendo o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Só que, irmãos, não é da boca para fora. Porque tem muita gente que fala, que canta: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas às vezes essa mesma pessoa que está declarando isso não sabe o que é a bondade de Deus. Não vive a bondade de Deus. Vê a bondade de Deus na vida de outras pessoas, mas na dela, ela não sabe. Mas fala, mas não vive.
Irmãos, e a palavra do Senhor não é só apenas para ser dita, ser falada, palavra ao vento, não. É para ser liberada com fé, para que você possa trazer a existência e viver milagre, viver promessa. O salmista declara isso aqui no 23. Certamente, algo certo, convicto de quê? De que a misericórdia e a bondade de Deus o seguirão todos os dias. A palavra do Senhor fala isso, né? Que quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, as bênçãos correrão atrás de nós. Uma vez que... Por isso que eu sempre gosto de trazer isso pra gente, né? Na verdade, nos lembrar disso. De que a gente, né, se empolga, né, com uma certa canção e dizer que, Deus é fiel a mim. Irmão, Deus não é fiel a mim nem a você. Deus é fiel à palavra dele para que ela possa se cumprir. E uma vez que eu obedeço a palavra de Deus, aí sim eu provo. Eu sou agregada, eu sou inserida na fidelidade de Deus. Então, sim, uma vez que eu obedeço a palavra, que eu pratico a palavra, as bênçãos correrão. As bênçãos que a palavra do Senhor nos promete, as promessas que nos é liberada através da palavra, ela nos alcança e aí vivemos isso. E ele ainda fala mais. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Além de ele sentir, irmão, né, ali no dia a dia dele, a bondade e a misericórdia do Senhor, ele ainda declara, e eu habitarei, eu permanecerei na casa do Senhor por longos dias. Ele declara aqui, né, irmãos, a necessidade de estarmos inseridos na presença do Senhor. E quando você fala de casa de Deus, não é somente o templo físico, mas também você está na presença dele, você está diante de Deus todos os dias. Algumas pessoas, irmãos, eu já ouvi muito isso, eu até já orei dessa forma também. Mas com o tempo você vai, né, aprendendo as coisas e vai mudando, né, alguns costumes. Eu tinha também esse costume de dizer, Senhor, eu peço permissão para entrar na tua presença. Irmãos, Aline, é errado orar assim? Não estou dizendo que é errado, mas não é tão lógico. Por quê? Uma vez que a presença do Senhor habita em mim e eu preciso também habitar na presença de Deus, por que que eu tenho que toda hora, toda vez que eu vou entrar em oração, pedir permissão para entrar? Eu estava onde antes? Eu estava fazendo o que antes que eu não estava na presença do Senhor? Porque ele está dizendo, eu habitarei na casa, eu estarei constantemente na presença do Senhor por longos dias, por muitos dias, por todos os dias. Então, irmãos, a nossa vida com Deus tem que ser algo constante, algo diário. Eu não posso hoje estar na presença do Senhor e amanhã não estar. Eu não posso hoje estar louvando a Deus e amanhã estar pedindo permissão para entrar. Como assim? Se a Bíblia diz que é por intermédio da morte de Jesus Cristo, o véu, né, que nos separava de Deus, o véu que não nos deixava ter acesso à presença dele foi rasgado. Uma vez que esse véu foi rasgado, nos foi dado um novo acesso, um novo caminho para quê? Para se aproximar de Deus, para estar com Deus todos os dias. Então, irmãos, vamos mudar esse hábito, vamos mudar essa oração, né? Vamos buscar ter esse temor, ter esse cuidado, esse zelo, né? Esse mesmo desejo, né, que o salmista aqui teve de quê? De estar com Deus todos os dias, por longos dias, por muitos dias. Porque, irmãos, eu digo a vocês que 1 minuto que a gente passa na presença dele ainda é tão pouco. Deus é tão grande, Deus é tão imenso, né? A palavra dele fala isso, né? Que ele não tem como você medir tamanho, largura e altura do amor de Deus. Então imagine, irmãos, você servir a um Deus desse hoje sim, hoje não. Você nunca vai provar, né, dele de forma completa, você nunca vai usufruir de forma completa. E pra gente, irmãos, estar inserido na plenitude de Deus, é necessário estar habitando todos os dias. Quer ver outro salmo bem conhecido? Salmo 91. O que é que fala o versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que isso quer dizer? Aquele que permanece, aquele que está alicerçado, aquele que está inserido em Deus, ele vai descansar à sombra do Onipotente e será guardado por ele. Então, irmãos, que possamos nesse dia, né, buscar obedecer à voz de Deus, obedecer a palavra, para quê? Para que possamos todos os dias provar da bondade e da misericórdia do Senhor e, o mais importante, buscar também todos os dias estar inserido na presença, estar alicerçado na presença por muitos dias. Porque, irmãos, se tem uma coisa boa neste mundo, é você usufruir, irmãos, da presença do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada, Senhor, por essa direção, que o Senhor possa continuar nos dando esse suporte, Pai, esse alicerce, Pai, de estarmos todos os dias em Tua presença,
todos os dias, Pai, em tua casa. Todos os dias, Deus, inseridos, meu Pai, na tua palavra. Para quê? Para que dessa forma possamos, Senhor, desenvolver, Senhor, intimidade com a tua palavra, obediência à tua palavra, para viver também, Senhor, todos os dias a tua bondade e misericórdia. Deus, obrigada por essa palavra que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.